Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jean Argenton e na aula de hoje aqui, continuando nosso curso completo de geometria plana, nós vamos resolver 3 exercícios de congruência de triângulos. E para começar aqui nossa lista de exercícios, vamos fazer aqui o exercício 1. No triângulo ABC, representado a seguir, M é o ponto médio do lado BC. Então nós temos aqui dois itens. Provar que o triângulo ABM é congruente ao triângulo ACM e também o item B, calcular a medida do ângulo ACM. Então, pessoal, para a gente começar aqui, então, a gente tem que provar aqui que esse triângulo aqui, ABM, ele é congruente ao triângulo ACM, que esse é o triângulo aqui. E como que a gente faz isso? A gente tem que mostrar, então, que esses dois triângulos aqui, eles se encaixam em um daqueles casos de congruência que a gente viu na aula passada. E vamos observar, já que ele está falando que M é o ponto médio do lado BC, né? Então, ele divide o lado BC em duas partes iguais, ou seja, o lado BM aqui, ele é congruente ao lado CM, tá? Porque os dois têm a mesma medida. Além disso, pessoal, o lado AM ele é um lado em comum entre os dois triângulos. Então, isso quer dizer que esse lado aqui ele é igual nos dois triângulos, é congruente nos dois triângulos. E outra coisa é que esse ângulo aqui, ele é reto, não é? Então, esse ângulo aqui ele também só pode ser retângulo. Por quê? Porque se um ângulo é reto e os dois aqui eles são suplementares, tem que formar 180 graus, né? Então, se um já é 90, o outro também só pode ser 90 graus. Então, nós temos que esses dois ângulos aqui eles são congruentes, já que os dois ângulos são retos, ok? Então, nós temos um lado congruente, um ângulo congruente e um lado congruente. Então, qual dos casos que ele se encaixa? Um caso que a gente viu na aula passada que se chama lado, ângulo, lado. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses triângulos aqui, esses dois são congruentes. Então, agora eu vou só escrever isso que eu falei aqui. Então, primeiro aqui, o lado BM ele é congruente ao lado CM, né? Já que o ponto M aqui ele é o ponto médio entre o lado BC. Além disso, nós vimos também que o lado aqui, AM, ele é comum aos dois triângulos. Então, aqui nós temos que AM é o lado comum entre o triângulo ABM e o triângulo ACM. E, além disso, o que nós temos também? Que o ângulo aqui do vértice M, né, ele é congruente nos dois triângulos porque ele é um ângulo reto, né? Nós temos aqui que o ângulo, então, AMB, que é esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo AMC, que é esse outro ângulo aqui, já que os dois ângulos são retos. Então, isso aqui caracteriza, então, o caso de congruência lado, ângulo, lado. Logo, os dois triângulos aqui, o triângulo ABM e o triângulo ACM, os dois são congruentes. Além disso, pessoal, nós temos também que calcular aqui a medida do ângulo ACM. Ou seja, quanto que vale esse ângulo aqui. Nós já acabamos de mostrar que esses dois triângulos aqui, eles são congruentes, não é? Ou seja, esse ângulo aqui, que é o ângulo ACM, ele é congruente ao ângulo ABM, que é esse ângulo aqui, 4x. Ou seja, pessoal, esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Então, a gente pode igualar os dois aqui, A gente vai fazer o seguinte. Esse aqui foi o item A, né? Vou fazer uma separaçãozinha aqui. Agora a gente vai fazer o item B. E aqui para o item B a gente vai fazer 2x mais 24 graus. Ele é igual, pessoal, a 4x. Já que esses dois triângulos são congruentes, então esses dois ângulos são congruentes. Agora é só a gente resolver aqui essa equaçãozinha aqui. Então, olha só, esse 2x aqui, eu vou passar ele para o outro lado, tá? Então, ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, vai ficar assim, 24 graus é igual a 4x menos 2x. Então, 24 graus é igual a 4x menos 2x, isso aqui dá 2x. Agora, esse 2 está multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 24 graus dividido por 2 é igual a x. E a gente sabe, né, que 24 dividido por 2, isso aqui dá 12, né? Ou seja, x é igual a 12 graus. Calma que a gente não resolveu ainda a questão, né? Ele não queria saber quanto que vale x, ele queria saber aqui, qual que é a medida do ângulo ACM, ou seja, quanto que vale esse ângulo aqui, né, que a gente está vendo. A gente vê que a expressãozinha que dá esse ângulo aqui, é 2x mais 24 graus. Então, vamos colocar isso aqui. Então, o ângulo ACM é igual a 2x mais 24 graus. Nós acabamos de descobrir, pessoal, que o x vale 12 graus, né? Então, no lugar do x, a gente vai colocar 12. Agora, 2 vezes 12 dá 24. 24 mais 24, que dá 48 graus. Portanto, o ângulo ACM ele vale 48 graus e respondemos assim o item B. Questão 2, pessoal. Na figura, as retas R e S são paralelas.
A é o ponto médio do segmento DB e as expressões 2x mais 5 e 4x menos 15 indicam as medidas em centímetro do segmento CB e ED, respectivamente. Então, aqui estão as duas retas paralelas, o segmento aqui CB e o segmento DE, né, que equivalem 2x mais 5 e 4x menos 15. E ele diz que ele fala, né, que o ponto A aqui, ele é o ponto médio, ou seja, divide aqui o segmento, então, DB em duas partes que são iguais. E aí, item A. Prove que o triângulo ABC, então ABC, que é esse aqui de cima, e o triângulo ADE, que é esse aqui de baixo, ADE, são congruentes. E item B, nós temos que calcular a medida do segmento CB. Então vamos lá, pessoal. Nós temos que provar então que esse triângulo aqui de cima é congruente com esse triângulo aqui de baixo. Então, de novo, a gente tem que mostrar que eles se encaixam em um daqueles casos de congruência que nós vimos na aula passada. E vamos ver o que a gente tem de informação. Ó. Nós sabemos que esse ladinho aqui é congruente a esse lado aqui, pois o ponto A é o ponto médio entre esses dois lados, ou seja, divide esse lado aqui em duas partes iguais. Então, esse lado aqui só pode ser igual a esse. Então, já sabemos disso. Então, o que a gente sabe? Ó? Que AB, né, esse ladinho aqui, é congruente, então, a AD. Então, essa é uma coisa que a gente já sabe. Outra coisa, pessoal. Repara que esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, eles são o quê? Eles são opostos pelo vértice. E sempre que ângulos aqui eles são opostos pelo vértice, esses ângulos são congruentes. Então, nós temos que o ângulo CAB, ele vai ser congruente, então, ao ângulo aqui, ó, DAB. Opa, DAE. Ok? Já que os dois aqui eles são opostos pelo vértice. Outra coisa, pessoal. Esse ângulozinho aqui, ó, e esse ângulozinho aqui, repara o seguinte, nós temos as duas retas paralelas, né? E essa retinha aqui, esse segmento de reta aqui, ele é transversal a essas duas retas paralelas. Ou seja, esse ângulo aqui, ele é alterno interno com esse ângulo aqui. Ou seja, pessoal, os dois eles são o quê? Congruentes, não é? Então, o ângulo aqui, ó, CBA, ele vai ser congruente, então, ao ângulo aqui, ó, ADE. Tá bem, então, pessoal? Porque os dois são alternos internos. Então, nós temos aqui ó, um ângulo congruente, um lado congruente e um ângulo congruente. Então, isso aqui se encaixa no caso que a gente viu, que é ângulo, lado, ângulo. Então, pelo caso do triângulo ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos são congruentes. Tá bem? Então, está provado aqui. E esse aqui foi o item A. Vamos agora para o item B. E no item B, nós temos que calcular a medida do segmento CB, ou seja, quanto que vale esse segmento aqui em cima, pessoal. Nós acabamos de mostrar que esses dois triângulos são congruentes, ou seja, o lado, então, CB é congruente ao lado TE. Então, nós podemos igualar esses dois lados, porque eles são iguais, né? Então, nós temos que 2x mais 5 é igual, então, a 4x menos 15. Vamos resolver agora essa equação. Então, agora aqui, ó. Esse 2x aqui está aqui, ó, eu vou passar ele para o outro lado aqui, tá? Então, aqui vai ficar só o 5. E aqui vai ficar, ó, 4x que já estava aqui. Eu passei esse 2x para cá, então ele estava positivo, ele vai passar negativo. Então, vai ficar menos 2x. E já tinha o menos 15 aqui, ó, então menos 15. Agora, pessoal, esse 5 aqui eu vou repetir. 4x menos 2x fica 2x menos 15. Agora, o que eu vou fazer? Ó, esse menos 15 aqui, eu vou passar ele para o outro lado. Só que ele está menos, vai passar mais, né? Então, já tinha 5 aqui, mais 15, porque, de novo, né, ele passou para cá, ele passa positivo. Isso aqui ó, é igual a 2x. Agora, 5 mais 15, isso aqui dá 20, é igual a 2x. Esse 2 está multiplicando aqui, eu passo ele para o outro lado dividindo, então fica 20 dividido por 2 é igual a x. E aí, ó, 20 dividido por 2, isso aqui dá 10, né? Então, 10 é igual a x. Achamos o valor de x, mas ainda não encontramos o que o exercício quer, né? Ele quer, ó, quanto que vale o segmento CB. Então, vou voltar aqui, ó. Então, ó, CB, ele é igual a 2x mais 5. E nós acabamos de descobrir que o x vale 10, né? Então, no lugar desse x aqui, nós vamos colocar o 10 que a gente encontrou aqui. Então, ó, CB é igual a 2 vezes o 10 mais 5. E aí, pessoal, 2 vezes 10 dá 20. 20 mais 5, 25. Então, CB é igual a 25 centímetros. Beleza? E assim nós terminamos aqui, então, a questão 2. Vou fazer aqui agora o exercício 3, que é o seguinte. Ó.
Na figura em que as retas CD e BE concorrem no ponto A, temos CB congruente a ED. Então, ó, CB, que é esse lado aqui, ele é congruente ao lado ED, que é esse lado aqui. Agora, olha só. Item A. Prove que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ADE, que é esse triângulo aqui de baixo, né? Tem que te mostrar que os dois triângulos são congruentes. E, além disso, o item B, calcular a medida do segmento AD. A gente tem que calcular aqui quanto que vale o segmento, então, ó, AD, que é esse segmento aqui. Então, eu vou começar aqui pelo item A. E vamos começar a ver aqui como é que a gente pode mostrar que esses dois triângulos são congruentes, né? A gente tem que encaixar ele em um daqueles casos de congruência que também que nós vimos na aula passada. Então, o que a gente sabe, já que o exercício deu pra gente, ó, é que esse ladinho aqui, ele é congruente, ó, a esse ladinho aqui. Então, já vamos escrever isso, ó. Então, a gente sabe, ó, que CB, ele é congruente ao lado ED. Porque o exercício, né, falou isso pra gente. Agora, o que mais, pessoal? Agora temos aqui, ó, que esses dois ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice, pessoal. Então, significa que esses dois ângulos são iguais. Ou seja, se aqui vale 110 graus, aqui também vale 110 graus. Então, olha só. O ângulo CAB, ele é congruente, então, olha só, ao ângulo EAD. Já que os dois são opostos pelo vértice. E agora, pessoal, nós temos aqui, ó, repara o seguinte. Esse ângulo aqui vale 110 graus, esse ângulo aqui vale 30 graus, e a gente não sabe quanto que vale o E. Mas a gente pode descobrir por quê? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus, né? Então, ó, 110 graus mais 30 graus mais... Aqui que eu não sei que eu vou chamar de x, mas esse x graus aqui ó, tem que dar quanto, pessoal? Tem que dar 180 graus. Agora, 110 mais 30, isso aqui dá 140 graus. Mais o x tem que dar 180. Agora, 140 eu passo para o outro lado, então vai ficar aqui x é igual a 180. Opa, esqueci do graus aqui. Então, ó, x é igual a 180 graus menos 140 graus. E aí, 180 menos 140, isso aqui dá 40, né? Então, x é igual a 40 graus. Ou seja, esse ângulozinho aqui, ó, ele também vale 40 graus. Então, nós temos que, além disso, ó, o ângulo, então, AED aqui, pessoal, ele vai ser congruente, então, ao ângulo aqui, ó, BCA. Ok? Porque esses dois ângulos aqui, eles valem 40 graus. Então, nós temos, ó, esse ângulo aqui congruente, esse ângulo congruente e um lado congruente. Agora, repara outra coisa, pessoal. Esse ladinho aqui, congruente, né? Esse ângulo aqui, ó, ele é adjacente ao lado. Esse ângulo aqui, ele é oposto ao lado, né? Esse ângulo ele é oposto, ele está de frente desse lado. E esse ângulo ele é oposto, ele está de frente desse lado aqui. Então, nós podemos encaixar esse caso de congruência aqui no caso lado, ângulo, ângulo oposto. Então, aqui pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, esses dois ângulos aqui, eles são congruentes. Tá bem? Então, provado que os dois triângulos são congruentes. Agora vamos para o item B. E aqui no item B nós temos o seguinte, calcular a medida do segmento AD. Então, voltando aqui na figura, nós temos aqui que o lado AD, como esses dois triângulos são congruentes, né, pessoal? Então, o lado AD, ele é igual ao lado AB, né? Eles são congruentes, esses dois lados. Então, a gente pode fazer, então, 5x mais 8 é igual, então, a 2x mais 20. Agora, se a gente resolver essa equaçãozinha aqui, então. Então, agora, esse 2x aqui, eu vou passar ele para o outro lado, tá? Ele está positivo, passa negativo. Então, aqui vai ficar 5x. Eu passei esse 2x para cá, então eu passou menos 2x. Mais 8, já estava aqui, né? É igual, então, ficou só o 20 aqui. Agora, ó, 5x menos 2x, isso aqui dá 3x. Mais 8 é igual a 20. Agora, esse 8 aqui, eu vou passar ele para o outro lado. Só que ele está mais, ele vai passar menos. Então, vai ficar 3x é igual a 20 menos 8. E aí, pessoal, 20 menos 8, isso aqui dá 12, né? Então, 3x é igual a 12. Agora, esse 3 está multiplicando o x, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3, a gente sabe que isso aqui dá 4, né? Então, x, ele vale 4. Não respondeu ainda a questão, porque ele quer saber quanto que vale o segmento AD, né? Então, o segmento AD, que é o ladinho aqui do triângulo, né? Ele vale 2x mais 8. 2x não, né? 5x mais 8. Nós acabamos de descobrir, pessoal, que o x vale 4. Então, no lugar do x, a gente vai colocar o 4 que a gente descobriu aqui. Então, AD é igual a 5 vezes 4 mais 8, já que o x vale 4. Agora, ó, AD, ele será igual, então, aqui, ó,
Pessoal, 5 vezes 4 dá 20. 20 mais 8, 28. Então, 28 centímetros. Que vale ali o lado AD. E está respondida aqui a nossa questão. E se você gostou desse vídeo, lembre de deixar seu gostei e também se inscreva no canal se não for inscrito, que toda semana aqui sai vídeos novos com muito conteúdo para você, então eu tenho certeza que você não vai se arrepender de deixar a sua inscrição, tá bem então? Então, dito isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!